Olá, aqui é o pastor Raul Nogueira, mais uma vez no Focando Vidas, ministério dentro do LVO, e mais um sábado onde nós vamos estar falando da Palavra de Deus. Nós estamos em Gênesis, estamos caminhando com José, e você realmente é o nosso convidado. Se você é a primeira vez que está com a gente, seja bem-vindo, que Deus possa realmente abençoar a sua vida através desse pequeno estudo. Aqui é bem informal, realmente uma conversa, um bate-papo, e hoje nós vamos estar dando continuidade àquela aventura de José. Nós já aprendemos que José era muito mimado e pelo seu pai, não é? Então Deus precisou forjá-lo, precisou realmente fazer com que ele, José, que era temente a Deus, pudesse realmente aprender coisas que ele não sabia. Ele nunca tinha trabalhado na vida. Ele era o filhinho do papai. Então ele teve que realmente ser vendido, teve que estar dentro da casa de Potifar, e finalmente ele foi parar na prisão. E como ele interpretou os sonhos dos dois, tanto do padeiro como daquele que servia o rei, né, seu alimento e tudo mais, então ele agora vai estar na frente de Faraó, com uma oportunidade única. Ele agora já está preparado para enfrentar essa nova situação, ok? Bem, se você está comigo, você pode colocar o seu pedido de oração para que a gente possa orar por você, tá bem? Vamos orar? Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, nós louvamos o Teu nome, Te exaltamos e colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Pedimos a Tua misericórdia, Senhor. Hoje nós estamos aqui dentro de uma igreja cantonesa, no centro de Campinas, pela primeira vez. Vamos estar falando com os jovens e que o Senhor possa estar nos dando sabedoria e direção. Pai, nós colocamos agora alguns pedidos para o Senhor. Nós estamos realmente lembrando do Rafael com respeito àquela operação que ele fez na cabeça, Senhor, e colocando uma válvula. Parece que está dando certo, que está se recuperando, mas está com muita dificuldade ainda. Lembramos da sua esposa, que precisa ser aposentada, ela tem um problema muito sério na coluna. E além disso, os dois estão sem recursos, Deus. Nós oramos para que o Senhor esteja levantando recursos para que esse casal possa pelo menos estar se alimentando, comprando os remédios que eles precisam. Eu acredito que somente esse mês, se o Rafael se recuperar de todo e puder realmente voltar a trabalhar normalmente, ele voltará a receber o seu salário. Lembramos o Sebastião, Senhor, aquela criancinha que também foi operada, também o Davizinho. Lembramos, Pai, cada pessoa que passou por fase difícil com a Covid. Te agradecemos pela recuperação de muitos deles, ó Deus, vários. Lembro da Ruth, da sua mãe, que agora estão com Covid e estão realmente numa situação difícil, porque a mãe já é bem avançada em idade. Então, que o Senhor possa estar ali agindo poderosamente na vida das duas. E também os demais, Senhor, pessoas que realmente estão se recuperando, que estão realmente lutando, e é realmente uma situação muito difícil. Então, que o Senhor possa estar dando tranquilidade, paz, independente de circunstância. Eu entrego esse tempo agora nas Tuas mãos, agradecemos a Ti pelas pessoas que vão estar conosco, e pedimos ao Pai que o Senhor esteja realmente usando esta palavra para que nós possamos crescer. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, queridos, nós, como vocês que estão acompanhando, já sabem, nós estamos aqui realmente exatamente no momento em que o copeiro lembra de José. A gente vê que tudo foi preparado por Deus. Cada coisa que aconteceu foi totalmente preparada. Não foi algo improvisado. Deus tinha motivos para que José passasse
num intensivo de provação para que ele amadurecesse, porque aquilo que ele ia fazer necessitava de um homem que tivesse realmente convicções muito fortes com respeito a tudo aquilo que precisaria ser feito, entre eles a parte de organização. Ele organizou a casa de Potifar, organizou toda aquela prisão, e agora ele vai organizar o Egito. Bem, quando nós olhamos lá no capítulo 41, diz assim: passado 2 anos completos. Então o copeiro esqueceu completamente, mas Deus tinha um propósito para isso. Não era o tempo de José sair ainda da cadeia assim que o copeiro foi solto. 2 anos foi necessário ainda para que ele se ajustasse àquela nova fase que ele iria enfrentar. Então, passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas, e pastavam no carriçal. Após elas subiram do rio outras 7 vacas feias à vista e magras. Pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas, grandes e cheias. Então acordou Faraó. Fora isto um sonho. Vocês imaginam que Deus tinha realmente um propósito para José, e dentro desse propósito o Senhor começa a agir. E uma das ações de Deus foi exatamente colocar este sonho para Faraó, porque esse Faraó vai ficar perturbado e de repente ele vai precisar de alguém que interprete esse sonho. E quem vai ser? Nosso amigo José. Muito bem. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, então aquilo realmente perturbou muito a esse Faraó, e mandou chamar todos os magos, como se adiantasse, não é? Então vieram todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia realmente que interpretasse. Então disse a Faraó, o copeiro-chefe: olha só, 2 anos se passaram, o copeiro-chefe já estava voltando ao trabalho normal, e agora, diante dessa situação, ele, copeiro, que estava sempre junto com o Faraó, lembra de quem? Lembra de José. Então, ele disse ao Faraó, né? Lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando o Faraó muito indignado contra os teus servos e pondo-me sob a prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho. Na mesma noite, eu e ele sonhamos, e cada sonho com as suas próprias significações. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhe os nossos sonhos e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. Então, agora é o momento, agora era exatamente o tempo que Deus havia determinado para que esse copeiro viesse a falar a respeito disso. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo e outro foi enforcado. Então o Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Então é uma cena bem interessante, porque aquele homem que estava numa situação miserável vai mudar assim 360 graus, ou seja, ele vai sair daquela posição de masmorra, de estar no meio de gente podre, pessoas assim que muitas delas morrem, né, nas masmorras, e de repente ele vai se tornar o segundo homem do Egito. Então,
Diz assim, no versículo 13, que ele havia interpretado e que tudo que ele interpretou havia acontecido. Então o faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa, foi apresentar-se ao faraó. Esse lhe disse: tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não está em mim, mas Deus dará a resposta favorável a faraó. Isso me lembra Daniel. Oi, Cláudio, tudo bem, querido? Isso me lembra Daniel. Da mesma forma que Nabucodonosor teve um sonho que Daniel interpretou, tudo montado pelo Senhor, aqui nós estamos vendo a mesma coisa. E Daniel, ele realmente deixou bem claro para Nabucodonosor que quem iria fazer aquela interpretação não seria ele, que não havia homem nenhum que pudesse fazer isso. Ele deixou bem claro que só o Deus Criador, o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, é que poderia interpretar. E agora nós estamos vendo José tendo a mesma atitude, uma atitude onde ele, José, poderia dizer: não, eu posso interpretar sim, eu sou muito inteligente e eu posso fazer isso para o Senhor para ganhar fama. Mas ele deixa bem claro que não. Ele deixa bem claro que aquilo realmente seria vindo e somente Deus é que poderia fazer isso. Então, contou o faraó a José: no meu sonho, estava eu de pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas, formosas à vista, e pastavam no carriçal. Após essas, subiam outras vacas fracas, muito feias à vista, e magras. Nunca vi outras assim, disformes em toda a terra. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas, e depois de as terem engolido, não davam aparência de as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim, como no princípio. Então, acordei. Eu fico pensando, fico imaginando, José, apesar de todas as agruras que passou, ele nunca murmurou contra Deus. Ele realmente resistiu à tentação da mulher de Potifar. Ele, quando entra no cárcere, em tempo nenhum, ele disse: Deus, por que o Senhor me colocou aqui? Por que o Senhor permitiu estar nesse lugar tão terrível? Não, ele simplesmente continuou trabalhando, fazendo o seu melhor, e o próprio carcereiro percebeu que naquilo que José punha a mão, prosperava. A mesma coisa havia acontecido já com Potifar. Então, José, lá no versículo 25, diz: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos, as 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vagas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental. Serão 7 anos de fome. Que notícia ruim para esse faraó, não é? Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus, não ele José, mas Deus, manifestou a Faraó e que ele há de fazer. Então, Deus tinha já montado tudo para que isto que estava acontecendo acontecesse exatamente no tempo que Deus havia determinado. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Claro que o Egito então iria se transformar num celeiro, mas só por causa de José. Porque se José não tivesse interpretado,
simplesmente muitos estariam mortos, porque haveria uma grande fome. E não será lembrada a abundância da terra em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. Agora ele vai começar a aconselhar o faraó. E a gente percebe que José, instruído por Deus, vai colocar algumas palavras sábias. E Faraó vai perceber isso. Então, no versículo 32 diz: o sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus. Você percebe? Deus é que estabeleceu, não foi o acaso, não foi algo que aconteceu assim e ninguém estava esperando. Deus é que permitiu que tudo isso acontecesse. Ele tinha um plano, não só para José, ele tinha um plano para o povo de Israel. E diz que Deus se apressa a fazê-lo. Agora, pois, escolha Faraó, olha agora a instrução, não é? Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito, dos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades e o guarda. Então, eu queria novamente falar que em todo o tempo, diante das agruras, José nunca murmurou, e José está deixando claro que o sonho é uma revelação e o destino do Egito está nas mãos de Deus, não está nas mãos de Faraó. E mais, ele começa então a instruir como que realmente eles deveriam fazer. O versículo 36 diz assim: o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Queridos, como é gostoso a gente perceber o que, vamos dizer assim, o testemunho de um servo de Deus, o testemunho de um servo fiel, aquilo que José colocou para Faraó, além de serem palavras sábias, ele realmente refletiu o que esse Faraó falou. Ele tinha o Espírito de Deus. Imagina, o Egito era um país que era totalmente idólatra, vários e vários deuses. Olá, Helenilda, tudo bem, querida? Então, a gente percebe que Faraó reconhece que em José havia o Espírito de Deus. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Bom, agora começa uma nova história para José. José, que foi um servo fiel, como eu disse, resistiu às tentações da mulher de Potifar, numa área muito difícil, principalmente para o homem, não é? E ele agora está diante do Faraó, vamos dizer assim, seria como se fosse o presidente dos Estados Unidos nos dias de hoje. Uma nação tremendamente importante, e Faraó era alguém que todas as pessoas não só temiam, mas o buscavam quando tinha necessidade. E ele fala: administrarás a minha casa. Você lembra que ele aprendeu, ele que não fazia nada na casa dele, ele era o menino mimado de Jacó, de Israel, nunca realmente tinha feito nada, não é? E de repente ele aprende a administrar e organizar dentro da casa de Potifar. Depois ele faz a mesma coisa lá na prisão. E agora, boa noite, querido. E agora ele vai administrar um dos países mais importantes da época. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo.
somente no trono eu serei maior do que tu. Olha só, que coisa tremenda, que pulo, não é? Um homem que estava preso na masmorra e de repente agora ele é o segundo homem do Egito. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José, fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele: inclinai-vos. Lembra do sonho que José revelou para os seus irmãos, que um dia eles iam se dobrar diante dele? Desse modo, o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó. Contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. Que coisa tremenda. Olá, Neuza, tudo bem, querida? E a José chamou Faraó de Zafenate Paneia e lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de Oni. Olha só, ele agora vai estar de alguma forma se aculturando, vai começar a entender um pouco a mentalidade do povo do Egito. E a gente vai ver algumas coisas bem estranhas, né? Eles abominavam aqueles que tomavam conta de ovelhas, coisa parecida, né? Era uma abominação para eles. E percorreu José toda a terra do Egito. Ele foi apresentado. Era José da idade de 30 anos. Passaram-se mais ou menos uns 13 anos até esse momento. Então agora ele já está mais maduro, não é? Então era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente, e ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante 7 anos, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim, ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhes deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de toda a casa do meu pai. Ele passou muitos anos difíceis, não é? Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo Faraó por mão, e Faraó dizia a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia os egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Bem, eu dei uma recordada em assuntos que nós chegamos a comentar, porque essa introdução eu acho muito importante. Algumas lições nós tiramos daqui. Primeiro, a falta de murmuração por parte de José. E ele, então, está agora colhendo os frutos da sua obediência, de estar realmente andando com Deus, apesar das dificuldades, dos problemas que ele havia passado. Segunda lição: quando nós estamos com o Senhor e estamos cheios do Espírito, que era o caso dele, o Senhor nos dá sabedoria
para nós enfrentarmos as agruras, para nós enfrentarmos as dificuldades. E nós tínhamos falado e já queríamos que vocês voltassem a ler de novo Romanos capítulo 5, versículo 3 a 5 e Tiago capítulo 1, versículo 2 e os seguintes. Ali fala sobre as provações, você persistindo diante da provação, colhendo experiências com o Senhor e realmente tendo esperança. Amém? Então, eu queria deixar isso para vocês hoje, para que vocês meditassem. E também a lição no sentido de você se prevenir contra os dias maus. Todos nós temos que ser precavidos. Muitas vezes nós recebemos muito dinheiro no nosso trabalho e ao invés de nós estarmos de alguma forma sabendo que muitas vezes as dificuldades vêm, muitas vezes se perde emprego, muitas vezes tem uma calamidade que nem a Covid e nós muitas vezes não estamos prevenidos, porque nós usamos, gastamos, achamos que sempre seria assim e de repente nós nos encontramos de uma situação muito difícil no sentido financeiro. Então, você que está agora me assistindo, esteja orando, porque nós vamos dar continuidade no sábado que vem a respeito de José. E eu quero que vocês estejam orando por nós, porque essa experiência de José é uma experiência que nós temos que aplicar nas nossas vidas. Temos sabedoria. Amém? Nós vamos encerrar com oração e eu quero depois mostrar um pouquinho onde é que nós estamos, porque essa é a resposta de oração que eu venho pedindo para vocês. Nós orávamos pelos cantoneses, para que a gente pudesse estar com eles, e hoje eu vou estar falando com os jovens e amanhã estarei pregando aqui. Senhor nosso Deus e Pai, nós colocamos agora a vida de cada um desses que estão aqui conosco diante do Senhor. Abençoa cada um deles e que essa palavra, Pai, eles possam aplicar na vida. Entrego esse tempo nas Tuas mãos e também essa reunião que nós vamos fazer com os jovens chineses, cantoneses, e que tudo seja para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero aproveitar que nós estamos aqui na igreja e quero mostrar um pouquinho a respeito desses irmãos chineses que estão aqui. Este é o lugar que nós estamos, tá? Eles estão começando a chegar, nós vamos começar a reunião daqui a pouco e acredito que eles possam realmente estar de alguma maneira ouvindo a palavra do Senhor e crescendo. Esse é o nosso alvo e que nós possamos ser instrumentos para isso. Eu queria conversar com alguns deles, não é? Que estão aqui. Qual é o seu nome, querida? Isabel. Você está falando para muita gente no Brasil e fora do Brasil. Tá? Legal, vou saber. E você, qual é o seu nome? Boa noite, Lucas. Não entendi. Lucas, muito bem. E você, querido? O meu é Rick. Muito bem. Então essa é a parte de um grupo que vai aumentar. Eles estão aí se preparando, colocando algumas músicas que possivelmente serão cantadas. E nós estamos aqui nos preparando para poder falar com eles. Olá, Henrique. Isso é a resposta de oração, hein, meu querido? Tá? Então aqui é uma igreja ainda pequena, mas é uma colônia, não é? E eles estão aqui. Eu quero conversar com alguém. Seu nome, querida? Joel. Andréia. Então, Joel e Andréia, eu não os conheço ainda. Eu quero que eles se apresentem e digam quem são vocês. Eu sou Joel, minha esposa aqui é a Andréia. Oi, gente. Somos de São Bernardo e estamos aqui para apoiar aqui os jovens dessa igreja, na parte dos jovens, né? Isso. Que bênção. Muito prazer. O meu nome é Raul Nogueira, ok? E nós realmente nos sentimos privilegiados de estarmos com vocês e de alguma forma poder contribuir com alguma coisa. Queridos, nós vamos encerrar, tá?
Eles estão aí prontos para começar. Começa às 7 horas. Já são 7h05, já roubei 5 minutos deles. Mas estejam orando por nós aí. Que Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor.